Apocalipse 18, no versículo 2, e clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Esse texto fala da queda de Babilônia. Entretanto, não tem como conciliar isso com a Igreja Apostólica Romana, porque o catolicismo ele é caído desde que surgiu, desde o momento que homens passam a assumir a autoridade que unicamente Deus tem sobre a sua igreja. A partir desse momento, esse sistema caiu. A partir do momento que a Bíblia foi adulterada, que o processo de salvação agora excluiu Cristo e colocou as penitências, colocou as obras humanas, esse sistema caiu. Então, a quem se refere o texto? Qual Babilônia é essa? Até o ano 100, temos aí o que chamamos de Igreja Apostólica. Do ano 100 ao ano 300 é a Igreja Primitiva. E do ano 300 ao ano 600 é a época dos pais da Igreja. E do ano 600 ao ano 1600 trata-se da Igreja Medieval. Foi nesse processo histórico que entra na Igreja os dogmas humanos, a hierarquia, as imagens, as indulgências, as penitências e as tradições. Ou seja, tudo isso levou a igreja a uma queda, a uma ruína, é um sistema caído. Porém, Isaías no capítulo 9, verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Deus não permitiu que o seu povo permanecesse em trevas. A partir do século XIV tem início o que conhecemos como movimento da Reforma. Os valdenses trouxeram a Bíblia, John Hus trouxe a obediência, Martinho Lutero trouxe a graça, John Calvino trouxe o crescimento, os anabatistas trouxe o batismo, John Wesley trouxe a santidade e Guilherme Mille trouxe aí a doutrina da segunda vinda. O movimento adventista trouxe de volta o sábado, o estado dos mortos, que é um estado inconsciente, que não existe esse inferno eterno, porque a Bíblia diz que os mortos dormem em inconsciência, e trouxe também a doutrina de que o corpo é o templo do Espírito Santo. A partir do século XIV, essa luz resplandeceu. Porém, à medida que os reformadores foram morrendo, também as suas denominações se fecharam e a reforma morreu com os reformadores. Apocalipse 17, verso 5 diz que na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, amigos, existe aí um sistema pervertido, a Bíblia chama de a mãe das demais. Ou seja, quando você abre Apocalipse 13, fala que esse sistema fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu sobre a terra. Há uma falsificação novamente do cristianismo que surgiu com a reforma. Esse fogo descendo do céu é uma falsificação do Santo Espírito. A Igreja Católica Apostólica Romana, como instituição, é a mãe, e as demais igrejas evangélicas que seguem o mesmo que a Igreja Católica são suas filhas. A mãe adulterou a Santa Lei de Deus, adulterou a Bíblia e se uniu ao Estado. Você percebe hoje o movimento das filhas, seguindo também aí doutrinas como a imortalidade da alma, a guarda do domingo. Para a maioria dos pentecostais, a lei de Deus foi anulada.
é comum você ver os pastores pregando, dizendo que agora somos salvos pela graça, a lei não tem mais nenhuma serventia. E já a maioria das igrejas históricas, considerada protestante, dizem que a lei de Deus vale, tem que prestar obediência à lei de Deus. Entretanto, guardam apenas 9. Quando você abre a Bíblia no livro de Mateus 7, 21 a 23, ali tem uma descrição dos perdidos na volta de Jesus. E ao olhar para eles em desespero, alegando que são salvos, que são filhos de Deus, que têm direito à salvação, Jesus fala: apartai-vos de mim, vocês que cometem a iniquidade. Então a palavra iniquidade ali é anomia, quer dizer transgressores da lei. Quanto a isso, o apóstolo Tiago também diz: se guardar todos os mandamentos, mas tropeçar em um, se torna culpado de todos. Então não adianta eu dizer que a lei não tem validade, porque a Bíblia é clara, o cristão não vive em pecado, e pecado é transgressão da lei. É a lei que diz para não adulterar, para não matar, para não roubar, para não adorar ídolos, para santificar o sábado, o 7º dia da semana. Não tem como eu ser um cristão e andar contrário ao que está escrito na lei de Deus, porque a lei de Deus é para os cidadãos do reino de Deus. Então Deus tem um reino aqui na terra, que é a sua igreja, e o seu povo obedece aos seus mandamentos. A igreja mãe se uniu ao Estado. Constantino estava com o Império Romano em ruína, viu o cristianismo uma forma de se manter no poder, de resolver os problemas da crise que o Império enfrentava. Da mesma forma, o protestantismo estadunidense está se unindo ao Estado. A nação americana está falida, está em ruína. Qualquer vento que der, essa nação ela cairá. No pleito passado, o presidente Donald Trump ali faz o seu juramento e os pastores mais conceituados dos Estados Unidos se fazem presente, o filho do Billy Graham e a sua pastora particular, Paula White, um rabi judeu. Onde Trump andava era cultos e cultos, nos palcos, celebração. A reunião que ele fazia com seus ministros estava rodeado de líderes religiosos lhe dando opinião. Todos os dias na Casa Branca havia culto. Mas você note, Donald Trump, ele constantemente ia no santuário católico, onde tem a figura de João Paulo II, e ali prestava as suas reverências, a sua adoração a ele. Você percebe que é uma coisa só. O que está acontecendo é que as filhas estão se unindo ao poder político. E isso a Bíblia chama de formação da imagem da besta. Karl Marx, ele deixou claro que a religião é o ópio do povo. E muitos usam essa frase para atribuir um anticristianismo, mas na verdade, historicamente, você percebe isso. A religião egípcia, a religião babilônica, a religião da Idade Média e a religião atual, ela tem se tornado realmente o ópio do povo. As pessoas estão seguindo conceitos humanos que nada tem a ver com o cristianismo. Durante a ditadura militar, os Estados Unidos enviou pastores da teologia da prosperidade, ou seja, pastores da teologia capitalista, e esses pastores se implantaram por aqui, e eles instituíram uma religião que nada mais é do que o conservadorismo, e isso recebeu o nome de evangélico. Então, você vê aí as marchas para Jesus, milhões e milhões de pessoas nessas marchas. Porém, o ideal aí era não chamar marcha para Jesus, mas marcha para os políticos, porque os palanques dessas marchas, no final, essas multidões, elas veem diante de si vários políticos, ou seja, não se trata de um cristianismo, mas de um conservadorismo. Então, ser cristão hoje é você ser contra gay, ser contra prostituta, ser contra ladrão.
Isso é o cristianismo atual, é você ser politicamente correto, moralmente correto. Porém, o verdadeiro cristianismo não era assim. Quem seguia Jesus eram os excluídos. Você vê os evangélicos estadunidenses e brasileiros clamarem a frase que os fariseus e os demais falaram na crucifixão de Cristo: não temos outro rei senão a César. No capítulo 12, no versículo 17, ali deixa claro que Satanás, ele irá combater, irá guerrear contra o que sobrou da mulher. Não é uma instituição em si, mas os que sobraram. Quem são esses? Aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Marcos 13, 22 fala que se levantarão falsos profetas e farão sinais e prodígio para enganar, se possível, até os escolhidos. Então você observa isso. O engano continua se espalhando. Várias denominações evangélicas estão fazendo coisas piores do que o catolicismo. Hoje ou amanhã, se possível for, no primeiro horário você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000. E nós estaremos enviando via correio para o senhor, para a senhora, este martelo que você está vendo aqui nas minhas mãos. Esse martelo, indulgências, relíquias, política, falso cristianismo. Estamos percebendo a consolidação das profecias, principalmente do capítulo 13, em meio à crise financeira, à crise climática, em meio a todo o caos que tem se espalhado pelo mundo. O Papa Francisco se levanta e diz que existe uma solução, e a solução é o domingo. E você vê aí movimentos, não apenas católicos, mas na sua maioria movimentos protestantes. As pessoas reunindo e clamando para que isso se concretize. Ou seja, as filhas estão clamando à mãe para se unirem, e estão levantando o movimento do domingo como o dia do Senhor. Uma pergunta: quem está em Babilônia está perdido? João 10,16: ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. A mim convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Note o que Deus está falando. Há ovelhas dispersas. Deus tem filhos em várias denominações, em várias religiões. Deus tem filhos em meio a religiões que nem sequer sabem da morte de Jesus. Apocalipse 18:4. Jesus diz: sai dela, povo meu. Sai dela. Essa é a mensagem de Deus. Volte-se para a Bíblia. Siga o que a Bíblia está falando, não o que os homens prescrevem e dizem que é a verdade. Quando Jesus foi tentado, ele simplesmente falou: está escrito. Então, amigos, a vitória contra o mal, contra o engano, não é o que dizem, mas o que está escrito. Um dos pilares da Igreja Católica é que não há salvação a não ser na Igreja Católica. Esse movimento que está tendo agora, na verdade, é o que a Igreja Católica chama de missão. Está agregando novamente os irmãos separados. E outro pilar da Igreja Católica é esse, que a Igreja Católica não muda, mas um dos pilares da reforma protestante é essa. A Bíblia também não. No livro de Josué, no capítulo 24:15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Amigo, escolha Cristo, escolha Jesus, escolha o Evangelho verdadeiro. E eu concluo com alguns textos aqui que a Bíblia fala
que se não houver santificação, não veremos o Senhor. Deus falou para Abraão no capítulo 17, no versículo 1 de Gênesis: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A santificação, amigos, é andar com Deus. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou para si. Há uma necessidade de andarmos com Deus, de sentirmos a presença de Deus diariamente, em todos os momentos em nossa vida. É seguindo a Jesus que nos tornaremos semelhante a Ele. Ezequiel 11:19 diz que e lhes darei um coração e um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Muitos imaginam que a salvação é meramente moral, por você se portar bem, mas não é isso. Tem que ter um novo coração. E quem faz essa mudança de coração é Cristo. Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar. Eu necessito desse Deus agindo na minha vida, para que Ele efetue tanto o querer, como também o meu agir, os meus pensamentos, as minhas atitudes, que Deus faça tudo isso nas nossas vidas e que nós simplesmente passemos a andar com Ele, a seguir Jesus, a viver dia a dia na certeza de que estamos na presença dEle. Ó Deus, em meio aos perigos dos dias em que vivemos, reconhecemos, Senhor, que unicamente Cristo pode nos salvar. Então colocamos nossas vidas em Tuas mãos e que se cumpra, meu Deus, a salvação de Jesus em todos nós.